Boa noite, pessoal. Pessoal, lembrando que quinta-feira que vem é funcionamento normal da casa, tá? Mesmo sendo feriado. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar o Alvo, nosso palestrante da noite. Alô? Tá saindo som? Boa noite, gente. Um prazer muito grande poder estar de volta aqui com vocês. E peço desculpas, principalmente à direção da casa, por chegar assim muito em cima da hora. É que dessa vez eu estou mais viajando de Jaú para cá para fazer alguma coisa do que daqui para Jaú. Eu achei muito interessante a hora que estava chegando aqui, porque quem chegar um pouco atrasado aqui não acha mais lugar, né? Está lotado dentro, os carros lá fora. Eu fico lembrando quando o Bezerra de Menezes começou, né, com a portinha lá na frente, do outro lado. Na minha cabeça nem me passava que poderia chegar no âmbito que esse centro chegou hoje, e cada vez mais aumenta então a nossa responsabilidade aqui, não como criador de verdades, né, que a nossa verdade é muito relativa e até acredito ser uma pretensão minha me chamar de palestrante às vezes, mas como semeador de ideias, né? Nós temos ideias pelas nossas vivências, pelas nossas leituras, pelos conhecimentos que temos, e nada mais é do que nossa obrigação passarmos essas ideias adiante, para que as pessoas possam pensar, analisar, ver se servem ou não, né? Eu, como um bom cético, normalmente não fico com a primeira palavra que eu escuto. Eu gosto de pesquisar, de ir atrás, de ver se serve para a minha vida ou não.
para eu poder ter consciência exata de que eu sou responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Sou eu que tomo as atitudes da minha vida e não ninguém. Nenhum orador, nenhum pastor, nenhum padre, nem nada. Sou eu que tomo as decisões. Eu posso pegar com essas pessoas informações, tá? Mas sou eu quem elabora essas informações conforme a visão de mundo que eu tenho. Bom, eu sempre disse que nós espíritas, nós somos livres pensadores. Nós não somos obrigados a seguir um tipo de literatura, um tipo de conhecimento. É necessário, lógico, para aqueles que gostam, né, de se chamarem espíritas, que conheçam, não conheçam profundamente, que é muito difícil, mas que conheçam as obras básicas, né, do espiritismo, e para que possam, através dessas obras básicas, poderem manifestar o seu trabalho dentro da casa espírita e fora como espíritas, o que, na minha opinião, é mais importante. É mais importante o espírita lá fora. A casa é altamente importante, ela se organiza para que o amor vindo de Deus através de Jesus e depois agora interpretado pelas novas ideias do espiritismo, que é uma filosofia, uma ciência e, por consequência, uma religião nova, tá? Para que nós possamos trabalhar no mundo, estar no mundo, interagir com o mundo com novas ideias, com novas propostas, com coisas que são altamente importantes. Bom, esses dias atrás eu tenho mania de falar muito, aliás, eu acho que eu nasci um pouco atrapalhado, eu devia ter nascido com duas bocas e uma orelha só, porque eu falo no mínimo o dobro do que escuto e isso é um erro grave. Quem sabe ouvir mais do que falar, fala menos besteira, né? Agride menos e fala com mais sabedoria. Mas, de qualquer maneira, esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre depressão e eu disse a essa pessoa que quando, tirando o componente físico, né, de uma doença física, quando eu entrava em algum processo agudo de depressão, depois que passava eu notava que espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, o que havia me levado àqueles estados graves de depressão eram normalmente egocentrismo, egoísmo e orgulho. Então eu disse a essa pessoa, eu sou uma pessoa egocêntrica, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, e essa pessoa me disse, bom, sendo ruim desse jeito tem que ter depressão mesmo. Então vejam, como são as coisas que nós temos e vemos dos outros. Pelo estágio espiritual de nós, espíritos encarnados aqui na Terra, o bem e o mal são altamente relativos, isso é uma coisa que eu sempre digo, nós não conseguimos fazer todo o bem que gostaríamos de fazer, porque às vezes não sentimos aquele amor necessário ainda, não temos a disposição de largar a novela, o futebol, em favor de um amigo que esteja naquele momento necessitado, tá? Mas é uma coisa interessante de ver como grande parte de nós, a maioria de nós, inclusive eu, se esconde atrás de certos mesmismos sociais, de certos conceitos que já são preconceitos de tão antigos que são, e continuam alicerçando a nossa vida no dia a dia, fazendo com que nós tenhamos que parecer aquilo que não somos. Hoje, por exemplo, apesar do atraso, eu garanto para vocês que na estrada de Jaú para Barra, eu rezei muito. Não só para não acontecer nada na estrada, mas para poder estar bem aqui. Olha que de anjo que eu cheguei. Um anjo acabado, mas um anjo aqui dentro. Tá? Agora, e lá fora? Será que eu xinguei alguém na estrada, que me ultrapassou, que veio de frente? Tá vendo? Eu lembrei. Tá? Então, vejam, não importa a roupa, a máscara que eu assumo aqui dentro. Importa o que nós somos lá fora. Importa que eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas sei que já não cometo os mesmos erros que cometia antes. E se para mim a vida eu também preciso dar esse direito ao outro.
Então, essa pessoa que me julgou tão ruim por ser egocêntrico, egoísta e orgulhoso, tá? Eu até perguntei a ela, escuta, você já viu alguém dizer, deixa comigo que eu resolvo sozinho, eu resolvo tudo? Alguém já ouviu alguém dizer isso? Tá aí o egocentrismo falando forte, nem de Deus eu preciso, eu resolvo e acabou, tá? Alguém já disse, olha, já ouviu, eu quero que você faça desse jeito. Puxa vida, eu te liguei, você não me ligou de volta. Egoísmo. Estou exigindo o posicionamento do outro. Tá? Como a gente fala sempre, eu estava na estrada agora, passar nas 2 faixas amarelas, egoísmo. Parar em fila dupla na frente da escola, egoísmo. Fiz muito, tá? Eu não estou criticando ninguém, estou dizendo das coisas que eu já fiz. Tá? Alguém já pensou, né, já viu alguém que disse ao lado, falou, pô, quem aquele cara pensa que é para estar falando assim comigo? Orgulho. Tá? Então vejam, se isso for ser mal, ser ruim, talvez a maioria de nós sejamos. E ser orgulhoso, ser egoísta e ser egocêntrico, e principalmente assumir esses papéis, que aí sim nós teremos condições de trabalhá-los, sem assumir nós não trabalhamos nada. Eu preciso de um alicerce. Tá? Eu preciso da onde eu saio? Eu quero melhorar a minha vida. Da onde saio? Do que sou. Se eu não sair do que sou, eu não tenho de onde sair. Agora nós temos que parar com essa hipocrisia de que eu sou bonzinho, aí eu não sinto isso, aí eu não sinto aquilo. Que é isso, gente? Nós estamos num mundo que a informação corre, passa e vai, mas informação só, sem ser interiorizada, sem ser trabalhada, sem ser colocada em prática, o colocar em prática que eu digo é no mínimo a tentativa de colocar em prática. Porque sem a tentativa não dá certo. Como existe o ditado, de boa intenção o inferno está cheio, tá, mas o céu também. Tá? Ninguém vai para o céu sem boa intenção. Tá? O inferno pode estar cheio porque às vezes a boa intenção está com a vontade, com o pensamento voltado para outro lugar. Como eu dizia antes, eu falo para vocês que eu acho que nós temos que conhecer a doutrina espírita, basicamente, dos seus conceitos, para que possamos vivê-la. Não interessa conhecer doutrina para ficar ganhando conversa de boteco. Isso não resolve nada para ninguém. Doutrina espírita, baseada no cristianismo, e para mim o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais importante da minha vida. É lógico que o início do estudo do Espiritismo está todo embasado no livro dos Espíritos, nos seus 4 livros. Também, para quem não lê, acostume ler o preâmbulo, né, o início, antes das perguntas e depois a conclusão final, que existem coisas altamente importantes ali, tanto quanto nas perguntas. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, foi a grande bênção na minha vida. Tá? Minha mãe, que é uma culpada enorme disso, de colocar esse livro aberto em vários lugares da minha casa, porque tendo um filho rebelde, tinha que ter um cabresto, e o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de mal interpretado por muito tempo, e talvez até hoje, é o que vem me ajudando. Para mim, a obra básica do Espiritismo que me ajuda particularmente é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem que ser pensado, tem que ser elaborado, como eu disse antes, para colocar em prática. Aqueles que me conhecem mais de perto sabem que eu sou um admirador profundo dos grupos de anônimos, tá? Ou das irmandades de anônimos. Eu acho aqueles grupos de uma pegada impressionante, de pessoas tentando reagir na vida, de pessoas tentando crescer. Por isso, dia 6 de abril, eu ganhei um livro de um amigo, já há uns 15 anos, do Alcoólicos Anônimos, chamado Reflexões Diárias. Eu tomei a liberdade de usar aqui hoje um tema, rapidamente, transportar para a nossa realidade, tá? Por causa da pegada, por causa de vamos crescer, vamos viver a nossa vida, porque ele diz aqui uma coisa interessante, um processo para toda a vida, não é milagre. Quantas pessoas nós nos deparamos no centro, e eu mesmo já fiz isso, eu venho fazer o tratamento de passe no centro, tá? Aí o passe começa 8h30, 20 para as 9, 8h30 eu chego e sento na primeira fila e vou para o passe. Não me interessa nem um pouco por quem está falando aqui na frente, e aliás, não é a pessoa, é o que está falando, que está dentro do nosso esquema espírita. Aí eu quero que o passe me reformule.
Espiritismo, cristianismo é um processo para toda a vida. Não é milagre. O milagre de hoje, o milagre que eu sou hoje, começou lá atrás. A mão dos espíritos encarnados ou desencarnados da minha vida, não é de hoje. Não vim aqui, desceu o Espírito Santo ou sei lá o quê, e de repente eu fiquei a coisa mais linda do mundo. Não é assim. A vida é um processo. Como é que nós queremos colher uva plantando abacaxi? Não é possível. Como é que eu vou querer a recompensa do trabalho antes do trabalho? Não há condições para que isso aconteça. Então, um dos anônimos diz: estávamos enfrentando dificuldades nas relações pessoais, não podíamos controlar nossa natureza emocional, éramos presas do infortúnio e da depressão, não conseguíamos nos sustentar financeiramente, tínhamos uma sensação de inutilidade, estávamos coagidos pelo medo, éramos infelizes, não conseguíamos ser úteis aos outros. Alguém se identifica com alguma dessas situações? Em nenhum momento aqui, apesar de ter sido tirado da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, em nenhum momento aqui citou bebida alcoólica nenhuma. Nós estamos falando de emoções. Eles têm um programa para trabalharem as emoções e nós temos o nosso programa para trabalhar as emoções. Aqui, basicamente, o programa, como eu disse antes, que eu tento seguir para trabalhar as minhas emoções, é o Evangelho segundo o Espiritismo. As minhas emoções controladas agem de tal forma sobre os meus corpos mais densos, o corpo perispiritual e o corpo físico, que atrapalham a vibração dessas células, que acabam se entorpecendo por mágoa, culpa, ressentimento, medo, e gerando com isso doenças físicas de alto calibre. Não são doenças físicas comuns, não. Pela ciência de hoje, é comprovado pela medicina de hoje, que muitos cânceres são gerados pela raiva, pelo medo. Então, é necessário que nós trabalhemos as nossas ações de tal modo que possamos conviver bem conosco e, consequentemente, com os outros. Vejam, a depressão é a doença do momento porque ela é confundível com muitas coisas. Por exemplo, existem momentos de tristeza profunda. Momentos de tristeza profunda não é depressão. É que a palavra depressão, o rótulo depressão, parece que ficou tão comum que todo mundo ficou depressivo. E não é exatamente assim que funciona. Às vezes nós estamos tristes. Bipolar também virou uma outra conversa super interessante. O cara acorda alegre, dorme bravo, é bipolar. Não é exatamente, senão o mundo todo é bipolar e com sobra. Não é exatamente assim que as coisas funcionam. Essa diferença do bom humor ao mau humor vai do foco que nós colocamos no mundo que nós estamos vendo. Hoje, em São Paulo, pela manhã, vários trabalhadores acordaram às 4 da manhã, pegaram o trem, depois o ônibus, depois o metrô, chegaram no trabalho, trabalharam até às 6 da tarde, pegaram o metrô, se não estiverem pegando ainda, pegaram o ônibus, se não estiverem pegando ainda, o trem com certeza ainda não pegaram, Vamos chegar em casa às 10 da noite, aí vai dar tempo de tomar um banho, comer alguma coisa, dar um beijinho na esposa e dormir para estar no dia seguinte fazendo a mesma coisa. Eu estou dizendo só do homem, por um bom conceito machista das coisas, mas provavelmente a esposa hoje tenha que fazer o mesmo. Qual o canal que saiu essa notícia hoje? Alguém viu essa notícia no Datena, em algum outro lugar? No Jornal Nacional, alguma coisa assim? Essa notícia não saiu, porque ela é muito comum, ela não é notícia. É assim que nós somos. Nós batalhamos pela vida, nós trabalhamos, nós vamos atrás da nossa vida. Tá? Então, o mundo tem muito mais gente boa do que gente ruim. Agora, gente boa que é egocêntrica, que é egoísta, que é orgulhosa, que faz parte do estágio evolutivo que nós estamos, nada de errado com isso. É o reconhecimento disso que faz com que eu possa crescer, com que eu possa tentar elaborar em mim uma maior capacidade de amar, podendo, com isso, abafar esse egocentrismo, abafar esse orgulho,
abafar esse egoísmo, de tal forma que eu me sinta mais feliz. Não é o amor que eu recebo que me faz feliz, é o amor que eu dou que me faz feliz. Tá? Não adianta eu ver uma pessoa escalando o Monte Everest e falar, nossa, eu senti aquele prazer. Não é verdade, não é real, não estava lá. Então pode o mundo todo me amar e eu estar extremamente triste, depressivo, sofrível ou sofrido. É o amor que eu tento trabalhar. Esse sim é que me dá a chance de ser feliz. É o que eu faço que conta na minha vida e não o que os outros me fazem. É esse que é o grande lance da vida, que tem que ser arriscada, tem que ser vivida. Não adianta nascer nesse mundo como uma múmia, viver como uma múmia, desencarnar como uma múmia, passa pela vida e não vive, fica esperando 500 mil encarnações para poder chegar um dia e engatar uma quinta lá e falar, vou viver. Vou viver é arriscar. Agora, eu não digo assim, eu vou arriscar matar o meu vizinho porque ele é muito chato. Não é isso que eu estou dizendo. É arriscar o amor que existe em nós. Nós somos centelhas divinas. Nós temos em nós esse amor embutido que só falta ser trabalhado. E não vamos esperar de nós milagres. Se eu esperar ter o amor de Jesus para poder estar aqui na frente fazendo alguma coisa, eu vou ficar em casa. Eu não tenho esse amor. Não tenho. Tá? Mas eu tenho o amor que tenho. Deus está em mim da maneira que eu sou. Deus está em todos nós da maneira que somos hoje. Tá? Deus se manifesta em nós e através de nós da maneira que somos hoje. Nós não precisamos esperar a angelitude para fazer alguma coisa, porque se for ficar esperando a angelitude, nunca seremos anjos. O anjo é aquele que exercitou o amor o tempo todo. O anjo é o Bolt, tá? Do mundo espiritual. O Usain Bolt, ele é um atleta nato, mas se não treinar, ele não vai ser o recordista mundial. Se não treinar, ele não vai ser o medalha de ouro. A medalha de ouro, na minha vida particular, está naquilo que eu faço, naquilo que eu dou ao mundo. Quer um mundo melhor? Então começa por mim. Não adianta essa história de ficar criticando o governo, de ficar criticando não sei o quê, de ficar criticando sem atitude. O que adianta a crítica vazia? Mostrar que eu conheço de política, de futebol, de religião, de filosofia, de não sei o quê? O que adianta? Isso o nosso mundo está cheio, não cabe a nós continuarmos aumentando essa onda que não leva para lugar nenhum. Cabe a nós, individualmente, a cada um de nós, criarmos o mundo novo, criarmos o mundo do terceiro milênio, criarmos o mundo de regeneração. Afinal de contas, esse mundo não vem num passe de mágica. Ele depende de alguém. Ele depende que os espíritos trabalhem isso. E nós, como espíritos encarnados, que estamos diretamente sobre essa terra, pisando o seu chão físico, somos os primeiros responsáveis para que esse mundo possa ter uma melhora. Agora, nós não podemos levar uma vida de omissão o tempo todo. Fulano não fez o que tinha que fazer, e eu? É tão fácil apontar o dedo para os outros, não é? É tão simples. Gente, não há mais tempo. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que sofreis. Vinde a mim, vós que estáis fatigados. Fatigados do quê? Desse orgulho, desse egoísmo, desse egocentrismo que eu vinha dizendo antes. Vós que estáis fatigados do sofrimento que essas coisas causam. Vinde a mim, vós que estáis fatigados, gente. O grande lance da vida é amar, é curtir, é ver bem o outro, é ver o outro como eu gostaria que o outro me visse. É fazer aos outros, fazer realmente, e não ficar como discurso isso, fazer realmente aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Como? Como faço isso? Dou atenção ao outro, no mesmo nível que eu gostaria que o outro me desse. Dou um bom dia ao outro, do mesmo jeito que eu gostaria que o outro me desse. Quantas vezes a gente reclama, fulano passou da minha frente, fez de conta que não viu e passou reto. E quantas vezes nós não fizemos isso com outra pessoa? Gente, é necessário pensar
que a nossa vida só vai para frente, só vai melhorar, se nós investirmos nessa melhora. Tá? É uma maneira meio rude de falar, mas não adianta estar no centro lustrando o banquinho, se não for para colocar em prática. A grande meta do Espiritismo não é tornar o mundo todo espírita. A grande meta do Espiritismo é mostrar que esses fenômenos espirituais, entre o mundo físico e o mundo espiritual, são reais, cientificamente são reais, e a ciência, a cada pouco, chega mais próximo dessas comprovações. Mostrar que a filosofia que parte disso, tá? As novas perguntas, como é esse mundo, como vamos fazer isso virar, tá? É real a partir de uma ciência nova, de uma entreação nova no sentido de ser codificada por Allan Kardec. Porque comunicação de espírito existe desde lá, né? A primeira comunicação de espírito talvez seja a criação do mundo, né? E Deus fez o mundo, um espírito que não era material se comunicou, foi Deus. Então essa manifestação espiritual com o mundo físico existe há muito tempo. Olhem o espaço, a nossa galáxia aqui, 200 milhões de estrelas aproximadamente. Tá? Nós vivemos num solzinho de quinta grandeza, com 8 ou 9 bolinhas girando em volta que nem luz própria tem. Nós fazemos parte disso, uma das 300 mil espécies comprovadas nesse planeta. Dentro de uma dessas espécies há a espécie humana. E eu ou você somos em 7 bilhões de pessoas só da espécie humana. Mas nem por isso menos importante que os outros. É como um formigueiro, cada formiga tem a sua importância primordial. Tá? Se todas elas de respeito falar, eu vou deixar para outra fazer, o formigueiro não anda. Nós somos assim, só que com raciocínio. Tá? O que muda a nossa vida é a vontade, tá? É o pensamento e a inteligência. Esses 3 atributos do espírito humano, tá? Que vem do raciocínio continuado, que os animais têm a sua inteligência própria, só que eles têm um raciocínio fracionado, que a gente chama de instinto. Nós, seres humanos, temos o raciocínio continuado. Nós podemos elaborar perguntas, procurar respostas e procurar a nossa melhor maneira de agir no mundo. Não como um animal que às vezes fica restrito a esse raciocínio interrompido. Agora, de que adianta termos o raciocínio continuado se não usarmos? Tá? A vontade, o pensamento e a inteligência são atributos dados por Deus a todos nós, espíritos encarnados ou não, para que sejam usados. Para que sejam usados. Quando dizem, nossa, Deus vai prestar conta de tudo aquilo que fizemos, parece que Deus é um carrasco. Por que parece que Deus é um carrasco? Porque na nossa mente, nós não fizemos aquilo que nós imaginamos que Ele espera de nós. Por isso que Deus parece um carrasco. Por isso que Deus parece punitivo. Porque como a consciência, livro dos Espíritos, onde está escrita a consciência de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não está escrito na consciência do homem, porque não é do ser encarnado. Na consciência do Espírito, afinal de contas, as instruções dadas a Kardec são dos Espíritos. Tá? Então está na consciência. Quem nos cobra das nossas atitudes? Nós mesmos. Nós mesmos. Tá? Por exemplo, tem uma parábola que eu vou colocar mais ou menos por cima, que eu não lembro assim literalmente, mas que Jesus diz, reconcilia-te o mais depressa possível com o seu adversário, antes que esse te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, o oficial de justiça te encerre na prisão, e até que lá você pague o último ceitil, e complementa, ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa, que Deus horrível, que coisa louca é essa? Mas vamos traduzir, é isso que eu falo, aí que o Espiritismo vem trazer o amor divino para as nossas vidas. Vamos traduzir essas coisas dentro do nosso estudo espírita. Se a lei de Deus está calcada na consciência do homem, está firmada na consciência humana, quando eu não me reconcilio com o meu adversário, e este me manda
juiz, o que foi a minha atitude, que eu não me perdoei, vai ao juiz. O juiz é a minha própria consciência. Tá? O juiz não é Deus em si. A lei está posta. Vivo nela ou não, dentro dela ou não. Quando eu não vivo, hora ou outra a minha consciência vai cobrar. Bicho, está errado. Esse caminho não está muito legal. E aí pode pintar uma coisa interessante, arrependimento. Agora, arrependimento não é também aquela coisa que eu tenho que estar dentro do centro da igreja para me arrepender. Me arrependi. Não é nada disso. Tá? Arrependimento é puro e simples. Puxa vida, esse caminho que eu estou traçando aqui não está muito legal, não. Me arrependo de fazer isso que não está bom e começo de outro jeito. Pronto. Só isso. Mais nada. Nós não vamos complicar tanto a nossa vida assim. Tá? Vejam, se a minha consciência é o juiz, os oficiais de justiça, eu não entendo muito de lei, mas, na minha opinião, são aqueles que fazem com que a justiça seja cumprida. Certo? Se o meu juiz me condenou, ele me condena pelos atos que eu não fiz, que eu não achei legal, mas me absolve pelos atos que eu fiz, que eu achei bacana. Então, vejam, se eu me condenei, se essa lei está em mim, quem são os oficiais de justiça que vão fazer com que essa justiça seja cumprida? Os espíritos que nos ajudam na reencarnação, pura e simplesmente. Se eu me julguei e me taxei como errado, eu preciso de ajuda para recomeçar. Porque esse julgamento que eu me taxei como errado requer arrependimento e reparação para que a minha vida possa fluir de maneira melhor. Tá? Então vejam, o juiz me taxou, minha consciência, errei, peço ajuda a quem? Aos espíritos. Se eu estiver por lado de lá, para os espíritos desencarnados. Se eu estiver para cá, para os dois, para os encarnados, para os desencarnados, se tiver meio termo também, vamos pedir ajuda para quem precisar na hora que precisamos de ajuda. Não com autopiedade, mas com firmeza. Quero melhorar, quero viver uma vida melhor. Tá? Aí o que acontece? Esses espíritos que oficializam a lei divina, que está na nossa consciência, vão trabalhar o nosso reencarne junto conosco, se pudermos fazer esses tipos de escolha, para que possamos aqui, então, reparar esses erros do passado, que alguns chamam de débitos e outros não, mas, ou seja, reparar os erros para que a minha consciência não pese, expiação, e passar por novas situações de vida que eu mostre a mim mesmo que eu estou no caminho do crescimento, que eu estou no caminho da evolução. Tá? Esse é o grande lance. E aí depois, o juiz me condenou, os oficiais de justiça estão me ajudando para que a lei seja cumprida, e aí ele diz que o encerrem a prisão até que paguem o último ceitil. O que é a prisão do espírito, senão o corpo físico? O espírito liberto do seu pensamento pode ir para lá, pode ir para cá, e de repente fica restrito num corpo físico que já é muito complicado quando tem todos os sentidos trabalhando. Já é muito complicado, tá? E mais complicado ainda quando algum desses sentidos não funcionam, porque aí a pessoa é obrigada a trabalhar de tal maneira os outros para que possa conviver naturalmente em sociedade. Então vejam, olhem só, uma parábola que parecia um castigo, é uma bênção, gente. Mostra realmente a justiça de Deus, a bondade divina na nossa vida. Tá? O reconcilia-te com o teu adversário não é só com o próximo, não. É comigo mesmo. O grande adversário da minha vida está em mim. O outro pode querer fazer o mal que me quiser. Mas se eu não deixar que aquele mal entre em mim, se eu não assumir o que o outro fala, tá? Eu sou egoísta, egocêntrico, orgulhoso, como eu mesmo disse ao meu amigo, e meu amigo disse que eu sou muito ruim por isso, ou muito mal, sei lá. Mas eu acho que não sou, não. Já fui pior. Então quer dizer que eu estou um pouco melhor. Tá? Simplesmente hoje estou assumindo os defeitos de caráter que eu tenho e que quero que eles diminuam. Mas a única maneira de dissolver a negatividade é investindo na positividade. Se esses sentimentos que trazem dor, que trazem guerras, que trazem essa humanidade que vivemos hoje, tão absolutamente só,
tão absolutamente solitária. Nós vivemos em solidão dentro de casa, junto com as pessoas. Nós vivemos em solidão nas multidões. Nós vivemos em solidão em grande parte do tempo, porque nós não nos abrimos à vida, não é porque o outro nos rejeita, é porque nós não nos abrimos à vida. Tá? Essa história de que ficar, ninguém me aceita, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, é bacana para boemia, para tocar um violão, legal, mas a vida não é assim. Tá? A vida não é desse jeito. É lógico que tem alguém que me quer, alguém que me ama, alguém que me chama de meu amor, por um motivo muito simples. Peguem a essência divina. Nós dizemos que Deus pode tudo, e pode, mas na minha cabeça tem um lance que eu acho que Deus não pode, porque é contra a essência dele. Deus não consegue deixar de nos amar, porque se ele é o amor em sua própria essência, não há possibilidade de haver desamor. Então tem alguém que me chama de meu bem, de meu amor, que gosta de estar comigo. Só que eu preciso abrir a porta para que esse alguém entre. Não adianta que alguém bata a minha porta e eu não abra essa porta e depois fique exigindo que esse alguém volte depois, porque naquela hora eu não estava disposto para receber ninguém. Que venha a hora que eu quero receber. Gente, não é assim. A nossa vida não tem tempo. Vocês já notaram isso? Não tem tempo. Desde que nascemos, do primeiro segundo, a única certeza da vida é a morte física. Desde que encarnamos, a única certeza da vida é desencarne. Do resto, tudo pode acontecer. Tudo. A morte é um assunto muito pouco divulgado e merece um estudo, não só uma palestra, muito grande, porque ela é a única certeza da vida e é a coisa que nós mais tememos. É interessante, né? A única coisa que nós temos certeza que vai acontecer na nossa vida, nós morremos de medo. Não é uma coisa... Não seria necessário dar uma parada, dar uma pensada nisso, porque a morte não existe. Esse corpo pode até ficar aqui, eu posso até sentir falta dele, das pessoas que estão próximas, do apego que eu tenho às coisas e às pessoas, e não quero me desprender. Mas espera aí. Quem disse que eu não tenho uma família espiritual muito maior do que a física me esperando? Tá? Quem disse que meu trabalho termina aqui na vida física, se nós somos espíritos eternos? Gente, nós podemos fazer a bagunça que quisermos na nossa vida. O único determinismo do espírito é viver em harmonia e em amor. Essa é a evolução. A gente pode espernear, pode fazer o que for. Um dia nós vamos ser seres felizes porque amamos. Podemos espernear hoje, ir contra, ficar bravo. Um dia vai acontecer. É a fatalidade do espírito. Não a fatalidade do corpo, mas a fatalidade do espírito. Então, vamos ficar calmos. Um dia nós vamos amar. Um dia nós vamos ser felizes. A única coisa que nós podemos antecipar. Fazer isso andar um pouco mais rápido. E isso é uma questão de escolha. Tá? Gente, nós não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo. Como eu disse, 1 minuto de vida pode ser necessário para aquele espírito, 100 anos de vida para o outro. Tá? Agora, eu não sei se é 1 minuto ou se é 100 anos. Se eu quero que a minha consciência, depois, não me cobre, para que eu tenha que estar reencarnando pelo meu motivo dessa vida aqui, para fazer exatamente a mesma coisa, e talvez eu já esteja indo e vindo que nem um doido do plano físico para o espiritual e vice-versa, tá? Para fazer a mesma coisa, repetindo de ano um atrás do outro, simplesmente por não querer aumentar a minha capacidade de amar, que eu posso parecer um bobo amando. No mundo de hoje, quem ama muito é um bobão. Mas peraí, pelo menos eu tenho a bobeira do meu lado. Tá? Mas o que você está fazendo? Eu sou um bobão, vou trabalhar, vou viver esse amor, mas vou viver. Nós não nascemos para vegetar, nós nascemos para viver. Cristianismo, espiritismo são as armas, tá? Que nos robustecem, que nos dão força para que possamos trilhar esse caminho. Não importa se o corpo está aguentando isso, se o corpo está aguentando aquilo, eu sou o espírito num corpo, não sou um corpo com um espírito. Então eu sempre tenho força para pensar um pouco melhor, para pensar uma coisa mais gostosa, mais agradável de mim mesmo e dos outros. Tá?
Para a gente encerrar, eu gostaria de ler aqui para vocês uma oração chamada Oração Nossa, que é do Emmanuel, através do Chico Xavier. Fica como a nossa oração de encerramento, então. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos.